Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas 11. A hora não espera, né? Lucas 11, versículo 14. Deus falou algumas coisas no meu coração por intermédio dessa palavra. Eu quero rapidamente compartilhar com você. Quem achou diz amém. Põe a mão na sua mente assim, fala assim: Senhor, abra minha mente para entender a tua palavra. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Lucas 11, 14. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal dos céus. Mas, conhecendo ele o seu pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assaltado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegada o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte aos seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as pratica ou guarda. Feche os seus olhos e vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora, Senhor, me anular de uma forma clara. Eu não quero falar nada, mas que o Teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, fale conosco, mostre a Tua palavra, nos ensine, Pai. Nós não queremos apenas uma boa pregação eloquente, mas nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra e praticar, para a nossa semana, para o nosso mês, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa vida, Pai. Nesse momento, usa a minha vida, abençoa a Tua igreja nessa manhã. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, dar um glória a Deus. Irmãos, eu estava nessa semana lendo essa passagem e confesso que por muitas vezes na semana tentei buscar outra, li outros trechos e não consegui. E Deus sempre me voltando a ela. É uma passagem forte.
É o momento que Jesus ele é colocado em xeque. A minha Bíblia, essa daqui, não é aquela, é uma outra Bíblia que eu tenho, e eu gosto dela também, porque ela tem aqui as letras em vermelho. Essas letras em vermelho é exatamente quando Jesus fala. No momento que Jesus fala, na narrativa, aí quem traduziu a Bíblia aqui e produziu ela, coloca em vermelho. E sempre no momento que Jesus falava, que eu estava lendo, aquilo me enchia o coração. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco a respeito disso? A respeito dessa passagem, para a gente trazer algumas ações para o dia a dia. Porque, irmãos, nós precisamos mudar todo dia. Nós precisamos todo dia ser diferente. Se ontem eu era melhor, hoje de manhã eu tenho que ser melhor ainda. E eu fiquei pensando, primeiro pensamento que eu tive é que se eu fosse Jesus nesse momento, com toda a autoridade que Jesus tinha, porque qual era o momento aqui? Jesus de frente de um rapaz endemoniado, e ele, usando da palavra dele, ele expulsa o demônio. Jesus ele não estava ali fazendo algo ruim, não. Ele estava neste momento fazendo algo bom para o povo, para aquela família que chegou até ele e falou, Jesus, está aqui meu filho. Não está na Bíblia isso, viu, irmãos? Eu estou pensando e conjecturando. Mas já pensou a família viajando muito tempo, com o menino talvez até endemoniado, né? Possesso. E ele chega diante de Jesus e apresenta o menino diante de Jesus. Jesus olha com carinho, com amor, limpa, tira, manda embora. A reação da família de alegria de ver o filho transformado, eu presumo que eles ficaram muito felizes. Mas em vez do povo estar feliz, e os fariseus, que eram aqueles que queriam derrubar Jesus, eles começam tentar derrubar, tentar um motivo para dizer assim, tá vendo? Tá errado, ele errou aqui, ele errou no momento da lei, porque na lei não pode fazer isso. Mas Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Vou falar de novo para você dar glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Ontem eu estava falando de um assunto muito sério que está acontecendo aí na semana, e eu disse assim, irmão, às vezes a gente não entende como Deus trabalha. A gente precisa entender que nós somos do Senhor, amém? E para Ele nos transformar, Ele usa o que quiser. Às vezes eu não estou bem, Ele usa uma situação e a gente só vai entender que Jesus trabalhou na nossa vida lá na frente, porque quando a gente está no meio do redemoinho, a gente fica meio preocupado, cadê Deus? O que está acontecendo? Aconteceu isso na minha vida. Mas lá na frente, quando a gente vê o milagre, que a gente vê a transformação, que a gente vê que Deus trabalhou na nossa vida, a gente entende que Deus é conosco o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu falo isso por mim. Então não fique preocupado, Deus está trabalhando. E nesse momento, Jesus maravilhoso como é, ele em vez de, como se fosse eu, teria uma reação de xingar todo mundo. Seus fariseus dos infernos, sai de perto de mim. Seus endemoniados. Eu faria, irmãos, porque eu curei alguém, fiz o bem, em vez de bater nas costas, vamos lá em casa tomar um café, Jesus, que maravilha que o Senhor fez, vamos lá comer um cuscuz com carne seca, porque o Senhor merece. Não, o Senhor está expulsando o demônio, porque você faz parte deles. Jesus, ele é maravilhoso, e ele pega aquela situação de maldição, que ele podia mandar todo mundo para o vinagre, e ele começa a ensinar a gente algumas coisas. Entenda que você, nessa dificuldade, nessa luta, no seu dia a dia, Deus está te ensinando algumas coisas.
Deus está te ensinando, pastor, eu estou desempregado. Calma, irmão. Confia nele e o mais ele fará. Pastor, tem alguém na minha empresa lá me perseguindo. Calma, irmão. Continue lá. Pastor, eu estou enfermo. Calma, irmão. Deus está contigo. Sábado eu estava conversando com o diácono Valmir aqui. E eu acordei, eu estava quinta-feira já amarelinho, meio xoxinho. Vou repetir para você dar um glória a Deus. Não, dá um glória a Deus não, porque eu estava xoxinho, né? Sábado eu estava xoxinho. Quinta. Quando foi sexta eu vim no culto a pulso. Irmão, sábado eu não levantei da cama. E você sabe que homem é difícil, né? Quem é homem aqui? Não vou no médico, não vou no médico, não vou no médico, não vou no médico, não vou no médico. Eu aprendi sábado que passou que eu tenho que ir na primeira fase do negócio. Eu falei para a pastora, eu peguei Covid de novo, não entre no quarto, me dê as comidas assim igual, arrasta lá, porque agora está mais forte do que o começo. Ela falou, bem, fez a caminha dela do lado da minha, falei, desencosta. Aí, quando foi 10 horas, eu não aguentei, irmão. 10 horas da noite, Jane, me leva no médico. Era bom quando você tinha sua mãe, né? Que mãe, tô ruim, tô chorando, tá doendo. E a mãe ia lá e ajudava. Me levou no médico. Eu falei, vou chegar lá, acho que eles vão entubar já. Que é Covid. Sou lá no médico entubada. E aí já era. Eu entreguei minha alma para o Senhor, Jesus. Falei, Deus, o Senhor quer me levar? Leva logo. Brincando, mas é verdade. Reuni o Gabriel, Graziele. Falei, eles lá em casa. Você cuida do carro, você cuida da casa. Não deixa ninguém dormir nessa cama. Essa cama não, troca pelo menos. Você dá risada. Mas eu estava mal. Aí quando chegou lá, tirou os exames, né? Urina, sangue. Não era Covid. Eu já comecei a melhorar, até respirar melhor. Aí a médica, bióloga, acho que é bióloga, pedi para ele vir trocar minha bateria aqui. Faz favor, já sabia que ia acabar, tá a bateria aqui. Me ajuda aqui, Ramalho, por favor. Aí, irmãos, a bióloga chegou para mim, tava eu assim, ela falou, rapaz, tá feio o negócio. Eu falei, sério? Ela falou assim, de 1000 a 1000 e pouco, você já estava com infecção. Você bateu o recorde, 10 milhões. Eu falei, gente, 10 milhões. Mas graças a Deus que eu fui para casa já com um diagnóstico, não era Covid. Já não ia morrer. Mas o sentimento que eu fui para casa, e tudo a gente aprende, é que, irmãos, às vezes a gente está esperando de um lado que todo mundo vai morrer com Covid, e hoje em dia é tudo Covid, é tudo esse vírus, mas na realidade era uma bactériazinha. E por uma bactériazinha pequena, eu podia ter morrido. E por que eu não morri? Pergunta para o pastor. Obrigado, pastor. Se não é você, hein, mano? Pergunta para o pastor, por que eu não morri?
Por que eu não morri? Porque tudo tem seu tempo, seu momento, e tudo Deus está nos ensinando algo. Eu não tenho medo de nada. De nada, de nada. Eu sempre falo para os irmãos, eu tenho medo de uma coisa: Deus me rejeitar. Como assim, pastor? Se eu morrer agora, chegar no céu do Senhor, olhar para mim e falar: afasta-te de mim, porque você não faz parte, eu não vos conheço. Esse medo eu tenho. Mas medo do Covid, da bactéria, de morrer, porque o Senhor é comigo, e em tudo Ele me ensina algo. Eu não sei o que você está passando aí, mas Deus quer te ensinar algo. Ah, pastor, mas fulano está passando tal coisa. Amém, irmãos. Deus vai usar alguém, algo, alguma situação. Se foi levado para algum lugar, lá alguma coisa ele tinha que falar, porque Deus vai usá-lo de uma forma poderosa. Deus está no controle. Deus quer ensinar algo. E nessa passagem, a primeira coisa que o Senhor nos ensina, versículo 17, está em letra vermelha, eu gosto dela, porque é a voz do nosso mestre. Na minha Bíblia, né? Diz assim: mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Vamos repetir esse versículo conosco, como igreja. Quem é a igreja aí da glória a Deus? Diz assim, o 17. Vamos, eu vou contar até 3 e todos nós vamos ler. 1, 2, 3. Cairá. Primeiro aprendizado, eu quero apenas frisar 3, tá bom? E a gente encerra. Primeiro aprendizado que Deus falou comigo aqui para a gente praticar como igreja. E como igreja não é só na igreja, entenda, você é igreja aqui, você é igreja no serviço, você é igreja em casa, é que a divisão é ruim. Fala assim comigo, primeiro aprendizado: a divisão é muito, mas muito ruim para todo mundo. Se é ruim no reino de Deus, imagina para a igreja, que é reino de Deus. Amém? Quando acusaram Jesus de ser, lá ele falou, ele pensou em, eu estou conjecturando, ele pensa assim: eu preciso ensinar esse povo, que se dividir, em vez de ser bênção, traz maldição. Agora nós aqui como igreja, vamos pensar como que nós podemos nos dividir como igreja, como pessoa, como família. Como que nós conseguimos dividir? Quando a gente começa a olhar um irmão diferente. Quando a gente começa a falar do irmão. Quando a gente, outra divisão, quando a gente não está na visão que a igreja está. Vou falar uma visão da nossa igreja. Irmãos, nós somos uma igreja em célula. Quem é em célula aí? Nós não temos a célula como um departamento evangelístico, não. A igreja é uma igreja em célula. Então vamos lá, tem o culto aqui, que sexta, domingo, às vezes sábado, e a célula. Agora, como que eu divido como igreja que eu não estou na visão? Aí eu começo a falar: não vou mais na célula não. Esse negócio de célula não dá. Na célula dá muito trabalho. Eu não vou em célula. O que eu estou fazendo? Estou rachando.
Mas quando todo mundo, pastor, pastora, discípulo, diácono, eu estou em célula, pastor, eu estou sem uma célula, eu preciso estar em uma, porque célula, irmão, tem tanta coisa boa na célula. Tem restituição. Porque quando você está ali conversando, Deus está te restituindo, abençoando. Tem cura. Quem já foi curado na célula? Você está falando ali, e quando você põe para fora naquela sua célula, Deus, em vez de estar curando a pessoa que você está ministrando, está te curando também. Agora, quando eu falo, não, eu não gosto de célula, eu estou fazendo isso, estou causando uma divisão no corpo, estou fora da visão. Nós precisamos, todos nós, desde criança até os mais velhos, estarmos em célula, porque nós, como célula, nós vamos ganhar Itaquá para Jesus, nós vamos trazer mais pessoas. E irmão, quantas pessoas aqui foram alcançadas porque alguém teve coragem de dizer assim: eu estou na visão, eu estou na célula. Sabe como que nós dividimos também? Você olha para alguém que não está bem e começa a falar: aquele rapaz não está bem, da igreja, em vez de ajudá-lo. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Nós, como igreja, eu estou falando também porque eu sou do meio, amém? Nós, em vez de ajudarmos, olha aqui para mim nos olhos verdes do pastor, nós somos o primeiro a apontar o dedo, ó. Quero dizer uma coisa para você: aqui não tem santo não, tem pessoas buscando a estatura de um varão perfeito, que sou eu, que é você. E quando eu falo santo, não é só num pecadão. Às vezes você esperava de uma pessoa tanto e a pessoa não... Amém, irmãos, aquela pessoa é pessoa como você e não precisa do seu apontamento, mas precisa da tua oração, de você estar junto, de não dividir, mas unir. Fulano não está bem, eu vou orar pela vida dele, eu vou interceder pela vida dele, eu vou lutar por ele, porque eu faço parte da igreja com ele, e nós somos um em Cristo Jesus. Divisão não é boa, divisão é ruim, mas a união e a multiplicação junto com Deus, ela prospera. Dá um glória a Deus aí. Segundo ponto que me chama a atenção: quando eu estou com Jesus, fala assim comigo, primeiro, a divisão não é boa. Se você vê no nosso meio aqui alguém dividindo, não briga com ele não, irmãos. Chama ele, instrua, converse. Fala assim: irmão, não divida não. A visão é essa, nós vamos. Deus nos colocou aqui, vamos embora. Nós não vamos olhar para trás não, irmãos, por qualquer motivo. Deus colocou, não foi eu vou até o fim, eu não sou homem de voltar para trás. Amém? Deus nos colocou a cidade de Itaquá. Aí eu podia pensar assim: e nós estamos bem como igreja, vamos construir aqui, ficar aqui, vamos melhorar o som, melhorar a transmissão, vamos pôr cadeira de estofada, vamos pôr ar-condicionado e cultuar a Deus aqui, ó. Aleluia, 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 glória a Jesus. Ia ser tão bom, né, Arthur? Arthur na guitarra, a gente fazia as conferências nossas aqui e deixa Itaquá para lá. Não. Deus nos deu, nós vamos até o final. Buscar a alma para Jesus e cuidar bem delas. Nós vamos tirar pessoas do tráfico, da prostituição. Nós vamos tirar pessoas perdidas, pessoas que estão hoje pensando em suicídio, pessoas que estão no hospital. Está aqui a igreja de Cristo para trazer restituição e a bênção do Senhor. E a igreja de Cristo é você. Amém. Segunda coisa: quem está com Jesus não espalha, de jeito nenhum. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: irmão, você está com quem? O que ele falou? Eu esqueci de marcar o versículo, mas eu vou ler aqui. Vamos começar no 18.
O 30, obrigado, pastora. É o 30? Não. É o 12, eu estou no 11, pastor, perdão. É o 12:30. Diz assim, não, pastor. É Lucas 11:14 que eu estou lendo. Você mudou a passagem? 11:23, obrigado, irmã. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Antes de nós lermos o 23, pergunta para o irmão que está do seu lado, você está com quem? Porque sabe por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes a gente fala, eu estou com Deus, eu estou com Jesus, Jesus é comigo. Mas se a gente tomar algumas atitudes, não, Jesus não está com a gente. E a gente percebe, não aqui, amém? Em algumas pessoas que não têm as atitudes que Jesus, se fosse Jesus, Jesus agia. Então, se eu não faço o que Jesus faz, ou faria, eu não estou com ele, eu só estou me enganando. Mas o 12:23, o 11:23 diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, se eu sou com Jesus, eu tenho que, agregar. Eu vou dar um exemplo tão é meu, viu? Muitas vezes, algumas pessoas vieram falar alguma coisa a respeito da pastora Jane. Falou isso nos 15 anos que a gente tem aqui. Você acredita, eu sendo esposo dela, que muitas coisas que pessoas me falaram, porque eu sabia que magoaria ela, eu não falei? Eu não falei, porque eu sabia, irmãos, que aquilo que alguém me falou, talvez inocentemente, ou, não sei também, se ela ficasse sabendo, ela ia ficar tiririca da vida, ia magoar, ia chatear, e em vez de trazer bênção, ia trazer. Então, o que isso tem a ver conosco, com o que espalhar, ou melhor, o espalhar? Que às vezes a gente tem que entender que nem tudo a gente precisa levar para algumas pessoas, que a gente tem que fazer alguns filtros na nossa vida para não magoar o próximo, porque se eu magoar o próximo, eu estou espalhando. Por exemplo, se eu chegar para a pastora e falar assim, olha, Kiko, não, o Zé falou que você é muito braba, e ele fica falando para todo mundo que você é braba. O que você ia sentir? Ia ficar braba. Isso foi bom? Não, eu só estou espalhando. Isso. Outra coisa, irmãos, eu não posso espalhar nada. Se eu não concordo, irmãos, fico quieto. E quando eu fico quieto, eu contribuo com o reino, porque o reino é de Deus, as coisas é de Deus, a igreja é do Senhor. Mas se eu começo a falar assim, não está certo, não é assim, não é aquilo outro, eu estou fazendo o quê? Só espalhando. Mas se eu estou com Cristo, eu sou promotor de bênção, eu sou promotor de palavra boa, eu sou promotor de unção, eu sou promotor de união, eu sou promotor das coisas de Deus. Vem comigo, porque eu estou com Cristo. Quem está com Cristo a partir de agora? Fala assim, a partir de agora, eu vou ajuntar e não espalhar. Eu quero terminar, eu tinha mais 2, mas eu vou terminar no último, que é muito forte para nós. O último versículo e a última fala de Cristo, ele vem nos dar uma coisa interessante. Diz assim, mas ele disse, no 11:28,
Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as... Deixa eu só voltar um pouco no 27, porque tinha uma beatinha ali no meio do povo que, para ganhar alguma coisa, ou para exaltar o nome da mãe de Jesus, ela tentou falar da mãe de Jesus aqui, né? Ela diz assim, ó, no 27: aconteceu que, dizendo eles estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e o peito em que te amamentaste. Jesus vem rebatendo isto. Ele diz assim: mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam ou praticam. O que a mulher quis dizer? Falar de Maria. Ah, está aí Jesus, bem-aventurado Maria, porque ela guardou você no ventre, trouxe você à vida. Mas Jesus, ele vem aqui dar algo tão interessante para a gente viver todos os dias. E é aquilo, irmãos, que a igreja do Maragogipe tem pregado, a igreja quadrangular do Maragogipe tem pregado há anos. É praticar a palavra do Senhor. É praticar, não é só ler, não é só participar de uma célula, não é só ir no encontro com Deus, é praticar. E para praticar tinha mais uma pregação aqui. Praticar o amor, praticar a união, praticar a ponderança, não estourar nunca, perdoar 70... Ixi, a gente ficava até meio-dia aqui. O mais importante é a gente praticar a palavra do Senhor. Fique em pé por um instante, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Se em algum momento na tua vida aconteceu isso aqui que foi ministrado, você praticou, promoveu divisão, espalhou alguma coisa, ou não praticou aquilo que estava na palavra, porque é difícil. Eu já vi gente falando: pastor, mas é difícil perdoar. Peça para o Senhor te dar força agora e viver a palavra do Senhor. Antes, tem alguém que quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida aqui? Se tem, levanta a mão que eu quero orar por você. Tem alguém que estava distante e quer voltar para os caminhos do Senhor hoje? Pastor, eu estou ouvindo essa palavra e eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Levante sua mão que eu quero orar por você.